Ao sagrado princípio Deus e Pai divino, dirigimos nossos anseios como servos humildes da excelsa doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras. Envia-nos, Pai divino, a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias vinculadas aos patriarcas, profetas, ao Cristo modelo e aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecostes, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidades ou carismas, possam eles conhecer teus santos desígnios e também, com os sinais e prodígios daí decorrentes, encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de teus filhos ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão. Ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem lágrimas. Todos nós já sabemos, já estudamos o que é o Espiritismo, mas a alavanca libertadora das consciências. O que é isso? Por que ele é a alavanca libertadora das nossas consciências? E aí a gente tem que entrar no campo da filosofia. Curiosamente, Allan Kardec, ao codificar a doutrina, ele começa pela filosofia, ele começa perguntando. Tanto é que o Livro dos Espíritos é a filosofia espírita, é a inauguração da pergunta humana aos espíritos superiores na terceira etapa desta grande revelação divina. Então, nós também temos que fazer essa viagem pela filosofia. Nós temos que nos perguntar, temos que refletir conosco mesmo. Quem somos nós? O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui, neste plano de existência que é a Terra, a face da Terra? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem são os meus pais? Quem são os meus filhos? Quem são os meus irmãos? Quem é a minha família? A minha cidade? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? E essas perguntas todas, elas vivem dentro de cada um de nós, espíritas ou não, crentes ou não, religiosos ou não. Todos nós, seres humanos na face da Terra, passamos por essa questão existencial, que é a pergunta sobre si mesmo, que é achar esse lugar, este lugar que é o nosso lugar. E o entendimento desse lugar vai nos fazer mais vivos, vai nos fazer
buscar conhecer. E da filosofia que indaga, nós vamos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, construindo a nossa trajetória e descobrindo as leis da natureza, pela ciência cujo poder infinito, no dizer de Chico Xavier, haverá de desvendar todas as coisas. Isso tudo tem muito a ver com o Espiritismo, porque através do Espiritismo, que é o Consolador prometido pelo Cristo há quase 2000 anos atrás, nós vamos saber dele que ele nos enviaria outro Consolador, que nos faria lembrar de tudo quanto ele havia nos dito e nos explicaria todas as coisas. Então, da filosofia que indaga o nosso papel na vida, até a ciência que responde, desvendando os mistérios aparentes, através do descobrimento das leis naturais que cercam a nossa existência, nós nos encontramos com Deus. Nós nos encontramos com o sentido religioso, o sentido maior, aquele que vem de cima, e isso vai completar o tríplice aspecto da doutrina dos Espíritos como a terceira revelação de Deus aos homens. Ela tem esses 3 aspectos. Ela é filosofia, ela é ciência e ela é, sobretudo, religião. Certa vez, conversando com Chico Xavier em Uberaba, eu perguntei a ele, e essa entrevista está no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. E eu perguntei, Chico, qual, na sua opinião, é o principal aspecto da doutrina espírita? E ele me respondeu, Geraldinho, a filosofia é muito nobre, sem dúvida alguma, mas também ela pode descambar para o niilismo, para o nada, para o sem sentido. A ciência, como força reveladora da vida, também é extraordinária, mas a ciência sem Deus é que constrói a bomba atômica, a guerra bacteriológica e as armas de destruição. Mas a única força no mundo capaz de domar o alto grau de periculosidade que existe no ser humano é a religião. Então eu peço permissão para lhe responder dizendo que o aspecto religioso da doutrina dos Espíritos é o aspecto mais importante, porque vai nos remeter à nossa necessidade de transformação moral, pelo bem, pela fraternidade, pela preocupação com o nosso irmão que tem menos e sofre mais do que nós. E este impulso de amor que vem dos céus e nos abarca a todos, nos faz progredir pelo sentimento, nos faz entender o nosso papel diante da vida. Isso já começa a responder a pergunta sobre o papel do Espiritismo como nossa alavanca de elevação das nossas consciências. E é muito importante nós entendermos tudo isso. Basta que lancemos o olhar para a natureza em torno, embora saibamos que a Terra ainda seja um planeta de expiações e de provas, assim como foi revelado a Allan Kardec no século XIX, é uma terra linda. Basta que lancemos o olhar em torno de nós, nos mares,
nas montanhas, nas nuvens, nos céus, nas flores, nas árvores, nos pássaros, nos animais. Basta que olhemos a madrugada e contemplemos o universo em torno de nós e nos maravilhemos, para termos um pouco do sentido do que é Deus para nós em nossas vidas, já que Ele, o Pai Criador, a causa primária de todas as coisas, é quem fez tudo isso, é quem nos fez. E essa mão que haverá de nos levantar ao voo da inteligência para a sabedoria e ao voo do sentimento para o amor, esta mão que Ele nos dá é o Espiritismo. Esse sentimento deve nos envolver a todos, num sentido de reverência profunda, de fé e gratidão, que haverá um dia de nos irmanar a todos, todos nós, porque todos nós vamos buscar o ensinamento de um espírito que falou através da psicofonia de Chico Xavier. Isso está lá no livro Instruções Psicofônicas, editado pela FEB, no capítulo 38. E o espírito é o espírito de Lourenço Prado. E ele vai definir saúde e doença da seguinte forma: saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificar o pensamento, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje diante dela. A saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Então, para a gente entender a saúde, segundo os espíritos superiores que instruíram a mediunidade de Chico Xavier, nós temos que penetrar no entendimento da harmonia com a lei de Deus. Então, qualquer esforço humano no sentido de compreender a saúde integral tem necessariamente que penetrar nos domínios da lei de Deus, nos domínios da harmonia com a lei de Deus. E nós vamos buscar no capítulo 1 da Gênesis de Moisés, no versículo 26, esta frase que diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação divina, curiosamente colocada no livro de Gênesis, está no plural. Façamos o homem. Mais tarde, isso vai ser compreendido muito mais tarde, quando André Luiz, escrevendo o livro Evolução em Dois Mundos, vai dizer que tanto Deus cria em plano maior, quanto cada um de nós, seres humanos, também cria em plano menor. Então a criação, ela se transmite também através do processo de criação, através do processo de evolução. E todas as criaturas, de certa forma, estão engajadas neste processo, colaborando consciente ou inconscientemente com ele. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A princípio, Emmanuel vai comentar isto no livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, dizendo que a imagem de Deus é o pensamento divino que se transmite ao campo de toda a criatura, nele se espelhando de acordo com a evolução daquela criatura.
E a semelhança de Deus é a vida divina, que é o amor do Pai para com as suas criaturas, que vai também imprimir no campo de toda criatura a necessidade deste amor. E nós contemplamos o universo à nossa volta, contemplamos a nossa casa galáctica. Nós estamos vendo aí a formação da nossa Via Láctea, que é a nossa casa galáctea, como se fosse uma cidade interestelar. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai comparar a Via Láctea a uma grande cidade, em cujo centro estão grandes edifícios, muito soberbos, luminosos, e a ciência vai nos explicar que no centro da nossa cidade interestelar, que é a Via Láctea, há um buraco negro ultramassivo, a grandeza do centro da nossa cidade estelar, que é esta Via Láctea, e imaginar a humildade do nosso sistema solar, que está a 3/4 partes de distância desse centro, numa terceira faixa espiral que se inicia no centro desta cidade. Então o sistema solar é um sistema dos menores, dos mais humildes, carregando consigo, em torno de si, 9 planetas. Mas a nossa cidade interestelar, que é a Via Láctea, não está sozinha. Ela está também acompanhada de outras galáxias, formando um grupo local chamado Grupo Local de Andrômeda, porque Andrômeda é a maior galáxia desse grupo local de 30 galáxias. E além deste grupo local, que a gente pode dizer como sendo o nosso bairro intergaláctico, há outros aglomerados e superaglomerados de galáxias, o maior sendo o nosso, que é o superaglomerado de Virgem, contendo em sua extensão mais de 200 milhões de anos-luz. A luz viaja à velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Aqui vamos ver o nosso sistema solar e os seus 9 planetas, um deles hoje em dia considerado esse planeta, que é Plutão, e a nossa Terra é o terceirozinho aqui, não é? É também um dos menores planetas de nosso sistema, mas é onde nós vivemos, é onde nós existimos, nós aprendemos. E aqui estamos passeando rapidamente pelo nosso sistema solar. Para vocês terem uma ideia, do Sol até o planeta Plutão, a luz demora apenas 6 segundos 6 minutos para atravessar essa distância. E nestes 9 planetas, segundo informação espiritual, a Terra é dos mais atrasados, é dos menos evoluídos. Há relatos, por exemplo, na obra de Kardec, de uma civilização muito mais avançada no planeta Júpiter. Há relatos na obra de Chico Xavier, através de sua própria mãezinha Maria de São João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, no qual ela nos conta suas viagens em outros planos e outros planetas, e vai conhecer a sociedade saturnina, muito mais avançada do que a nossa sociedade terrena. Então este é o nosso lugar no universo, este sistema solar, onde temos a nossa Terra e onde somos, dentro do universo humano,
uma pessoa entre quase 7 bilhões de indivíduos encarnados. Mas os espíritos dizem mais. Nós não somos só 7 bilhões de indivíduos encarnados, mas 36 bilhões de indivíduos em todos os planos que circundam a Terra, apenas no nosso mundo terrestre. Então, a nossa posição ela é diminuta, mas é importante também. Jesus, revelado como governador espiritual do planeta terrestre, não cuida somente de nós, porque nós somos uma única espécie dentro de um universo de 3 milhões de espécies já catalogadas pela ciência, 3 milhões dos quais se sabe ou se estima que sejam apenas 10% do número de espécies prováveis. Então, estamos falando que os humanos são apenas uma espécie dentro de 30 milhões de espécies de seres, e sendo Jesus o guia espiritual, aquele que presidiu a formação da Terra, ele se responsabiliza também pelo destino de todos esses seres, essas espécies, em toda a vida planetária. Daí a importância de nós conhecermos e nos integrarmos. Sagrado princípio do todo, causa infinita dos infinitos efeitos. Em teus desígnios eternos, perfeitos e imutáveis, quero beber conhecimentos para que nobres sejam os meus pensares e sentires, vindo minhas obras a constituir testemunhas de tua onisciência. Neste mundo de imperfeições e de sofrimentos, dá-me o poder de comandar meus impulsos, enveredar certo minhas inclinações, a fim de servir de condutor aos irmãos que forem ainda menos conscientes do que eu. Que eu possa dominar minhas tendências e paixões inferiores para vir a ser realmente um servidor da verdade que livra e da virtude que glorifica. Confiante na tua lei e na tua justiça, aguardo, ó Senhor, a delegação de ter poder sobre as criaturas malévolas, encarnadas ou desencarnadas, que venha a poder, se for de teus santos desígnios, ensiná-las e encaminhá-las, porque, enfim, todos são filhos do teu infinito amor, estando destinados ao sagrado objetivo que é o grau crístico. Ó Pai Divino, pela glória de Jesus Cristo, o teu Verbo neste planeta, rogo a graça do trabalho, que a minha vida seja um roteiro de verdades semeadas e bondades distribuídas, a fim de que me faça digno filho teu, sabedor de que a cada um será dado, segundo as obras que praticar, desejo fazer da verdade, do bem e do bom a minha religião. Ó Ser dos seres, ó Senhor do infinito e da eternidade, concede-me a oportunidade de conhecer cada vez mais para dar cada vez mais dignos frutos pelo exemplo, a fim de apressar a evolução desta humanidade, que este mundo de imperfeitos e sofredores venha a ser, em breve, uma das felizes moradas de tua infinita criação. Rogo, ó Pai Divino, por todos os teus filhos, reconhecendo uma só origem divina, um só processo evolutivo e uma só sagrada finalidade. Desejo a graça de tua justiça para em teu santo nome convidar a todos no sentido de saber certo, sentir bem e proceder com dignidade. E isto, Senhor, para que todos venham a ser o mais breve possível acima de mundos, formas e transições.
ó Supremo Espírito, essência divina que tudo manifesta, sustenta e destina. É no teu seio de luz, glória e poder que mergulhamos os nossos pensares e sentires para aí render graças pela tua divina paternidade. E pelas tuas graças, Senhor, fazei que seja este Filho teu um fiel discípulo da excelsa doutrina, cujos fundamentos são a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude.